Todos, é uma alegria estar aqui nesta manhã ensolarada de sábado, depois de toda a tormenta de ontem. É uma satisfação poder estar na casa de Deus. Eu queria agradecer o privilégio e o convite para estar aqui com vocês. Percebo que temos irmãos, amigos, temos visitas conosco, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindas aqui nesta manhã. Eu gostaria de ler hoje um texto bíblico bem conhecido. Um texto que vocês já estão habituados a ele, mas vamos arrancar dali aquilo que a palavra de Deus tem de melhor. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1. Na minha versão da Bíblia, eu leio assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Isso quer dizer que ele estava falando de alguma coisa que eles já sabiam. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. E o verso 6 diz: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Até aí, tá bom. Esse é um dos capítulos da Bíblia que, de fato, são bastante atuais hoje. Ali, o apóstolo Pedro começa falando, irmãos, de um grupo que estava atacando as bases do cristianismo. Ele usa uma expressão que nós encontramos eco no Salmo 1. Qual é esse grupo? Qual é este grupo? Ele diz que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores. O que é um escarnecedor? Eu diria, o escarnecedor é um debochado que questiona de forma irreverente aquilo que você crê, aquilo que você acredita. E ele diz que esses escarnecedores estavam vivendo na época dele, que já eram os últimos dias, porque a partir da primeira vinda de Cristo já começamos a viver os últimos dias, mas ele, na verdade, está fazendo uma projeção para quando? Para o nosso tempo, para os últimos dias da história da humanidade que antecedem a segunda vinda de Jesus. E o que essa gente dizia? Eles se calcavam em dois argumentos, que é sobre eles que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje de manhã. O primeiro argumento deles era o seguinte: esta história de fim do mundo, essa história
de volta de Jesus, essa história de ressurreição de mortos, essa história de intervenção de Deus na história da humanidade é conversa mole. Era isso que eles estavam tentando dizer. E eles usavam dois argumentos que ainda hoje as pessoas usam. Qual é o primeiro? O primeiro é o argumento que eu chamo do argumento da permanência. O que é isto? Eles usaram um argumento interessante. Eles diziam assim: olha, vocês dizem que Deus vai interferir, mas quanto tempo leva isto? Vocês dizem que Deus vai mexer na história da humanidade e vai criar aqui uma nova ordem de coisas, sem o pecado, sem a dor, sem a morte, sem o sofrimento? Eles diziam: não, isso não é possível. Por que não é possível? Porque desde que o mundo é mundo, desde que nossos pais dormiram, as coisas permanecem o quê? Exatamente do mesmo jeito. Pare para pensar se esse não é o argumento que muita gente usa hoje. Vocês adventistas, vocês cristãos, vocês milenialistas, falam que o mundo vai acabar, vocês falam que haverá uma intervenção de Deus, de que o sofrimento vai acabar, de que a morte vai acabar. Vocês pastores falam estas coisas. E a propósito, eu me lembro de uma história que o pastor Viana contava. Eu acho que o Wilson vai lembrar dessa história. Ele contava para nós na sala de aula que quando na década de 70 houve um grande acidente envolvendo jovens da Igreja Central Paulistana que voltavam de um congresso aqui em Gramado, estavam voltando para São Paulo, e o ônibus se chocou com uma carreta e morreram mais de uma dezena de jovens adventistas. E lá na Igreja Central Paulistana, lá na Rua Taguá, na Liberdade, estavam vários caixões. E um grupo de pastores estava no quartinho se preparando para a cerimônia fúnebre daquele dia. E entre eles estava o pastor Viana. E lá chegou um repórter, debochado, escarnecedor. E esse repórter disse, tentou conversar com os pastores, mas todo mundo estava ali concentrado, não queria falar, na cerimônia religiosa. E aí, um deles, esse sujeito atrevido, disse para o pastor Viana assim: eu queria saber qual é a mentira que vocês vão contar para as pessoas que estão ouvindo vocês. Logicamente ele estava dizendo: esse negócio que vocês acreditam de futuro, de vida eterna, tudo isso é o quê? Isso é balela, isso é conversa, isso é invenção do ser humano. Porque desde que o mundo é mundo, as coisas são exatamente assim. Há nascimento, crescimento e o quê? Morte. E eu acrescentaria mais uma coisa: hoje há nascimento, crescimento, decorar senhas e depois morrer. Porque a nossa vida é um hiato entre nascer e decorar senhas e morrer. Não é verdade? Quantas senhas você já decorou? Então, o argumento da permanência parece ser muito forte. Porque a mim me parece que a vida segue um ciclo normal. E às vezes esse ciclo volta e às vezes esse ciclo se repete. E há nascimento, crescimento e o quê? Morte. Essa semana eu cumpri uma viagem, e na volta da viagem eu passei na casa dos meus pais, e no caminho meu pai veio comigo até um pedaço. Ele já está com 84 anos, e aí nós passamos para visitar uma tia, irmã dele, mais velha, com 86, que já está senil, que já não o reconheceu, que já não me reconheceu, e perguntou: quem é você? Isso dói muito, irmãos, isso dói muito na gente, não é verdade? Mas esta é a vida, como nós dizemos: é nascer, viver, crescer, e o quê? Definhar e morrer. E eles dizem: na história da humanidade isso é assim, é o argumento da permanência. Então que história que vocês dizem que Deus vai interferir? Mas o apóstolo Pedro, irmãos, ele não era Paulo, mas ele também era muito inteligente. E, inspirado por Deus, ele deu um golpe no argumento da permanência. E, na verdade, ele deu dois golpes. Primeiro, ele disse assim: ele lembrou-lhes de que Deus já havia interferido antes deles falarem isto. Qual foi o primeiro episódio da interferência de Deus? Qual foi? A criação. Ele começa com a criação.
Ele disse, isso aqui era uma massa informe de água, alguma coisa qualquer, um caos, e Deus interferiu e formou esse planeta. Então, primeira interferência de Deus, criação. Aí vem a segunda. Na segunda interferência, está mais perto de nós, ele disse assim, vocês dizem que tudo permanece igual? Não é verdade. Parece permanecer, mas Deus já tem interferido na história, antes de vocês, e vocês são prova disso. E a segunda interferência qual foi? Dilúvio. Dilúvio. Sabe, irmãos, hoje a própria ciência entende que alguma coisa aconteceu aqui nesse planeta. É claro que eles não acreditam na história que você lê na Bíblia. Eles dão um jeito de dizer que isto aí foi uma enchente e que foi localizada em alguma região do mundo. Mas hoje, cientistas sérios acreditam numa coisa chamada catastrofismo. O que é isto? Que houve uma grande catástrofe que mudou a história e o esquema da Terra. Isto sim. Isto sim. Nós acreditamos que o dilúvio foi universal, nós acreditamos numa porção de coisas, mas a própria ciência não acredita com os detalhes que nós acreditamos, todavia, ela admite que em algum momento houve o quê? Algo estrondoso, algo diferente, algo terrível que mexeu com as estruturas da Terra. Isto é verdade. E então o nosso irmão Pedro, do alto da sabedoria que o Espírito Santo lhe deu, diz, vocês estão esquecidos, vocês acham que tudo permanece como antes? Ele disse, Primeiro houve uma intervenção de Deus na criação. Segundo, houve uma intervenção de Deus aonde? No dilúvio. E hoje até a ciência admite isto. Com diferenças conosco, mas admite. E aí você me diz, o argumento da permanência não tem sentido. Matematicamente ele diz para você, você acha que tudo vai bem? Que tudo permanece como antes? Não é bem verdade. Houve sim uma interferência de Deus. E eles agora trabalham embutido num segundo argumento. Qual é o segundo argumento? O argumento do relógio. Esse é mais fácil ainda. O argumento da cronologia. Ele diz assim, desde que os pais dormiram. Quem são os pais aqui? Muito provavelmente sejam os profetas. Muito provavelmente sejam os primitivos cristãos. Ou as pessoas do Antigo Testamento. O que eles estão dizendo é que você e eu chegamos, às vezes, à conclusão de forma muito pequena. Mas nós falamos que Jesus vai voltar, que Deus vai interferir, que o meu vovô não vai morrer, que a minha vovó não vai morrer, que Jesus vem antes, mas ele morreu. Aquela pessoa por quem eu orei tanto tempo, que estava lá no hospital, morreu. Então o tal do relógio, irmãos, é um veneno para nós, porque nós pensamos assim, nós pregamos o Evangelho há tantos anos e Jesus ainda não voltou. Deus ainda não interferiu nos negócios do ser humano. E com frequência, alguns perdem a fé. Mas há algumas coisas que Pedro nos faz pensar. A primeira delas, irmãos, é que o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Aliás, no Novo Testamento nós temos duas palavras para tempo. Quando o Novo Testamento fala de tempo no sentido de relógio, de dias, meses, anos, séculos, ele usa a palavra cronos, o cronos. De onde vem a nossa palavra? Cronologia. Esse é o tempo comum, é o tempo dos homens. Agora, quando o Novo Testamento fala de tempo no sentido de Deus, ele usa uma palavra chamada kairos. Até um padre muito famoso aí que escreveu um livro que vendeu muito. Interessante o livro. O tempo de Deus, kairos. Esse é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, por acaso, se mede com o relógio? O tempo de Deus, por acaso, se mede humanamente falando? O texto de Pedro é muito lúcido. E ele vai na jugular. Ele diz assim, porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Quer dizer, Deus não está limitado ao tempo.
E nós, às vezes, estamos, porque nós somos muito o quê? Imaturos do ponto de vista espiritual. Você já parou para pensar quantos anos faz que a Igreja Adventista prega no Brasil? Quantos anos faz que nós temos igreja no Brasil? Sabe quantos anos faz? 120 anos. Se for aí no interior, por aí, você é capaz de achar alguém com mais de 100 anos, vivo ainda. Parece que faz tanto tempo que eu estou pregando. Parece que faz tanto tempo que eu sou pastor. Só faz 25, 26 anos. Não é tanto tempo assim. Sabe por que nós nos preocupamos com o tempo, irmãos? Porque nós temos uma imaturidade. E eu vou explicar isso melhor. Ele não vai gostar, mas ele está aqui hoje. Meu filho, quando ele era pequenininho, a gente saía para viajar. E quando a gente saía para viajar, qual é a primeira coisa que uma criança faz? 1.100 quilômetros era a nossa viagem. Falta muito, pai? Falta muito, pai? Não era só ele, qualquer pessoa faz isso. Qualquer menino ou menina faz isso. Por quê? Ele não tem noção do tempo. Ele não tem noção. Não é natural isto. Espiritualmente, nós somos como meninos, como meninas. Nós não conseguimos entender todo o programa de Deus. Então, a nossa esperança, ela é muito limitada em 60 ou 80 anos. Mas, para Deus, isso não é nada. Então, nós precisamos pensar um pouco. E Pedro vai na jugular. Primeiro, ele destrói o argumento da permanência. E depois, ele destrói o argumento da cronologia, do tempo. Ele diz, não, o problema de vocês é que vocês estão muito apressados. E, aliás, você já viu que todo imaturo é apressado? Você já viu que todo imaturo é apressado? Já viu que todo imaturo quer as coisas instantaneamente? E com a internet isso piorou. As pessoas, às vezes, atropelam as coisas e cometem erros. Na vida espiritual não é diferente. O texto diz que devemos aguardar. E isso não é fácil. E então, para terminar, Pedro, irmãos, ele faz um apelo. Quando ele destrói os dois argumentos, o da permanência e o da cronologia, ou do tempo, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele agora diz, mas vocês que acreditam que Jesus vai voltar, vocês que acreditam na intervenção de Deus na história, vocês que acreditam que os mortos vão ressuscitar, vocês que acreditam que um dia vocês vão se unir aos que já morreram, as pessoas queridas, vocês que acreditam que um dia irão passar por lado de lá e estarão num lugar onde não existe morte, não existe dor, não existe sofrimento e por conseguinte não existe pecado. Ele diz assim, o que vocês e eu precisamos fazer? E ele lança um desafio muito interessante nos últimos versos. Ele diz assim, sabendo que tudo isto vai acontecer, porque Deus já deu provas disso na criação e no dilúvio, ele faz uma provocação. E ele diz assim, que pessoas vos convém o quê? Ser. Notem, nossa principal ocupação não deve ser quando, mas quem está para vir e se eu estou preparado para isto. Eu vou ilustrar. Se você acredita que Jesus vai voltar, minha pergunta é, isso muda a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Está meio um sim, meio raquítico esse. Hein? Sim ou não? Sim. Ah, melhorou um pouquinho. E eu faço uma ilustração. A expectativa de algo que vai acontecer muda o nosso comportamento, muda a nossa vida. Deixa eu fazer uma ilustração. Imagine uma jovem senhora que está com 9 meses de gestação hoje. Hoje é sábado, e o médico, por motivos de saúde dela, porque o Ministério da Saúde não recomenda, mas por motivo de saúde dela, marcou uma cesariana para segunda-feira, às 9 da manhã. E ela está com aquele barrigão enorme,
Todo mundo olha e diz, deve ser gêmeos isso aí, né? Mas o ultrassom já disse que é um só, mas é grande. Ela já sabe que é um menino. Eu pergunto, no que ela está pensando agora? Na subida do dólar? Quem está pensando nisso é o pastor Harry, que vai viajar daqui a uns dias. Não é? Não. Ela está pensando no jogo do... Quem é que joga amanhã? Inter ou Grêmio? Não sei, os dois. Parece que é os dois, né? Está pensando se vai ganhar ou vai perder? Está pensando no novo técnico do Grêmio, se vai dar certo ou não? Absolutamente nada disso. O que ela está pensando? Vocês são mães. O que ela está pensando? Ela está pensando na saúde dessa criança. Ela está pensando no futuro dessa criança. Ela está ansiosa para ver o rostinho dessa criança, para ver se parece com ela, parece com o pai. Então, a expectativa de algo que vai acontecer muda o quê? Muda o seu comportamento. Muda as suas prioridades. Muda o que você pensa e como você age. Muda tudo. Muda como você gasta o seu dinheiro. Muda a roupa que você usa, para que você usa. Muda a maquiagem do seu rosto. Muda a música que você ouve. A comida que você come. A bebida que você bebe. É ou não é verdade? E aí a grande pergunta é esta. Que pessoas vos convencer diante dessa expectativa? Ele vem. É claro, irmãos, que nós não temos uma data. A data é de Deus. Claro que as profecias que se cumprem ao nosso redor dizem, bom, isso pode não demorar muito. Não precisamos estabelecer uma data, mas podemos viver numa expectativa, sim. Numa esperança, sim. E isso deve mudar a nossa vida. Então, se nós dizemos, eu sou um adventista, e mesmo que você não é membro desta igreja, está nos visitando hoje, você não sabe, mas você é um adventista. Porque senão você não estaria aqui. Ah, pastor, eu não sou adventista. Você pode não ser adventista batizado ainda. Há um bom tanque batismal para lhe batizar ali. Mas você já é um adventista sim, porque você acredita que algo diferente vai acontecer. Amém? Você é adventista sim, porque você sabe que esse mundo não tem nada para te oferecer. A não ser um caixão. A não ser uma urnazinha de cinza que vai virar o seu corpo quando você for cremado. Você quer isto? Você quer só isto? Ou você crê que Deus tem algo mais para você? Vida eterna. E isto tudo deve fazer a gente mudar. Mudar a minha perspectiva de casamento. Mudar a minha perspectiva de educação dos filhos. Mudar a minha perspectiva de onde eu aplico o meu dinheiro. Mudar a minha perspectiva de onde eu desfruto o meu lazer. Isto muda a vida. Que nessa manhã o Espírito Santo possa mudar a sua e a minha vida. Essa esperança tem que ser forte dentro de nós. Há alguns anos, eu li a história de uma menina cuja mãe estava muito doente. Ela ficou um tempo no hospital, voltou para casa, ficou ali uns dias na cama, uma doença terminal. Então, um dia o médico foi visitá-los. E aquela menina de 8 anos não tinha ideia do que viria para frente. Não tinha uma ideia real da saúde da sua mãe. E aquela menina ouviu quando o médico disse para o marido, pai, ele disse, o outono está chegando e antes que as últimas folhas caiam das árvores do quintal, sua esposa vai falecer. Palavras difíceis. O menino ouviu aquilo. Alguns dias depois, o pai estava na sala fazendo alguma coisa e ele percebeu que a menina não estava ali, que ela havia sumido. Procurou os quartos, voltou para a sala.
Quando ele volta para a sala, ele olha pela janela de vidro, ele viu lá no quintal, onde havia várias árvores, cujas folhas estavam caindo. Ele olhou para fora e disse assim: lá está minha filha. Se aproximou da janela e ele viu uma cena muito triste e chocante. A menina estava com uma agulha, uma linha comprida, juntando as folhas do quintal e tentando costurar nos galhos das árvores. Ela estava tentando fazer alguma coisa que impedisse que sua mãe morresse. Irmãos, a nossa esperança é maior do que costurar folhas em galhos de árvores. A nossa esperança é real. Deus já deu provas de que Ele interferiu. Então não importa o que acontecer comigo ou com você. Não importa se estivermos vivos ou se já estivermos mortos. O Senhor cumprirá a sua palavra. Não quer você hoje abrir o seu coração mais uma vez para Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu errei, por aquilo que eu fracassei. Mas agora, ciente de que tu vais voltar, eu quero estar pronto para a tua volta. Wesley vai cantar agora uma música, e essa música é a narrativa de alguém que pede perdão a Deus pelo que ele fez no passado, mas tem agora uma nova perspectiva. Que essa seja a minha e a sua perspectiva. Jesus, irmãos, está voltando. E não é aquela frasezinha que nós colocamos no Facebook. Jesus realmente está voltando. Quando? Eu não sei. Porque quando você morre, Ele já voltou para você. O importante é que você e eu estejamos prontos para recebê-lo. Amém. Num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas. Tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas quero agora te pedir perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver,
A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu fugi. E aqui, de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Perdão, Senhor, porque muitas vezes temos fugido dos teus planos, fugido dos teus planos para esta vida, andando por caminhos que não são os teus caminhos. Mas muitas vezes também temos fugido dos teus planos para o futuro, planos de vida eterna, planos de salvação. Às vezes nos incluímos naqueles que zombam, naqueles que não acreditam de que tu vais interferir nos negócios deste mundo. Perdoa-nos, Senhor. E nessa manhã, venha ao nosso encontro, aumentando a nossa fé, aumentando em nosso coração a certeza da tua vinda, aumentando em nossa vida a expectativa da tua volta. E que esta expectativa possa mudar nossos conceitos, daquilo que comemos, daquilo que vestimos, daquilo que fazemos, de como criamos nossa família, de como encaramos nosso casamento, e que tudo isto possa ser mudado pelo teu Espírito. Que nós realmente possamos viver na expectativa da tua volta. E essa expectativa mude nossa vida e nossos conceitos. Dá-nos, Senhor, desta graça. E também nessa manhã, queremos orar por cada pessoa que entrou aqui neste santuário. Cada pessoa que veio aqui em busca de graça, de perdão, de poder, de salvação e de destino para a vida. Que o Senhor possa alcançar cada ser humano que aqui está. Talvez alguém possa também aqui estar doente, estar com problema de saúde. Cura, Senhor, pelo teu poder e pela tua vontade. Pode ser que alguém esteja aqui nessa manhã triste, amargurado, amargurada por alguma coisa da vida, por alguma rejeição. Toca na vida desta pessoa, Senhor. E que ao sairmos daqui nesta manhã, possamos sair com a certeza do teu amor, da tua graça e da perspectiva de um futuro glorioso, sem pecado, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Ajuda-nos a crer nisto, colocar a nossa fé nisto.
e agora despede-nos, Senhor. É o que te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Moisés estará à porta, cumprimentando a todos, mas saiamos com o poder que vem de Deus. Leve essa canção no seu dia a dia. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um meio de vencer, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder, revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Teu poder que vem aí do mal, o teu poder para vencer a esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder.